meus amigos da Rádio Espiritismo BH. Meu nome é Valdir Pedrosa e é um grande prazer tê-los conosco novamente no nosso programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Dando sequência aos estudos que temos feito referentes ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, iniciaremos hoje alguns comentários acerca de um assunto muito importante para todos nós, que é a depressão. Nossas reflexões começam com uma comunicação dada pelo espírito François de Geneve na cidade de Bordeaux. Abre aspas. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. E, agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se, no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Fecha aspas. O nosso amigo espiritual François de Geneve tem total razão nos argumentos que expõe nesta mensagem. Como todos nós sabemos, o nosso planeta ainda é um mundo de provas e expiações, onde os espíritos que aqui reencarnam guardam compromissos com a sua retaguarda espiritual. São entidades que vêm para passar por provações, para reparar e resgatar erros de passado e muitas das vezes, em função dos compromissos assumidos, deixa que o desânimo, que a lassidão tomem conta do seu ser, levando-os a inquietações, a angústias, a ansiedades. De fato, não podemos negar que não é fácil. Muitas das vezes, os sofrimentos, as vicissitudes que a vida material nos impõe parecem que são insuportáveis, obstáculos intransponíveis diante dos quais não alcançaremos sucesso. Mas é preciso lembrar que Deus não coloca sobre os nossos ombros fardos mais pesados do que podemos suportar, do que podemos carregar. Deus, em sua infinita misericórdia, em sua infinita justiça e bondade, nos dá a medida certa daquilo que podemos fazer
em benefício próprio e em benefício dos nossos semelhantes. Em todo esse processo, todos nós, sem dúvida alguma, aspiramos a uma vida melhor, aspiramos a um futuro de paz, de alegria, com muita esperança. E quando, no presente, percebemos que os nossos esforços parecem ser inúteis, via de regra, nós nos deixamos abater. E quando nós nos abatemos, nos julgamos infelizes. E somos tomados por uma tristeza enorme, por um sentimento de desvalia total. Nos sentimos o pior dos seres da face da terra. E é precisamente nestes momentos que parece que de forma inconsciente o nosso espírito sente saudades de um lugar muito melhor do que este em que vivemos agora, sente saudades de companheiros, de corações que lhe são tão queridos, mas que ao certo nós não sabemos distinguir quem são, e bate então uma melancolia profunda, uma tristeza sem igual, uma vontade enorme de nos libertarmos dessas dificuldades da vida e retornarmos para aquele local de paz e de delícias, mas o qual nós não sabemos bem onde fica. Mas precisamos estar muito atentos, muito vigilantes, para não deixar que essa sensação de desânimo, essa vontade de abandonar a vida material, tome conta de nós e nos leve à depressão. Como diz François de Geneve, são nestes momentos que precisamos ter muita força, muita coragem, renovar o nosso ânimo para seguir em frente, desempenhar as nossas missões com fé, com coragem, baseado nos princípios que Jesus nos legou através do seu Evangelho. Não tenhamos dúvidas, meus irmãos, pois nenhum de nós é desamparado aqui na Terra ou em qualquer lugar deste universo. Espíritos amigos, trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus, estão sempre conosco, onde, através dos canais sutis da intuição, insuflam em nós bons pensamentos, pensamentos de esperança, de bom ânimo, de força e de coragem, a fim de nos auxiliarem, de nos sustentarem nas provas que a vida nos apresenta. Portanto, estejamos sempre fortes e confiantes no amparo que a misericórdia divina concede a cada um de nós. Enfrentemos resolutos todas as dificuldades que na verdade são oportunidades de crescimento espiritual que o Senhor da vida nos oferece em nosso caminho aqui na Terra. Aí sim, meus irmãos, enfrentando essas dificuldades, de coração aberto, de cabeça erguida, vencendo-as, nós teremos condições de, no momento certo, sem apressar nada, retornar ao plano espiritual, aquele local do qual nós trazemos inconscientemente lembranças que de vez em quando vêm à nossa mente. E retornaremos ao convívio daqueles corações queridos que nos aguardam na verdadeira pátria, esperando pelo nosso retorno, e ficarão extremamente felizes ao verem que nós suportamos as nossas aflições. Esta mensagem, trazida por François de Geneve, sob o título de A Melancolia, reflete uma doença do espírito, como diz Joana de Ângeles através do médium Divaldo Pereira Franco, chamada de depressão. Na época em que a doutrina espírita foi codificada, esse sentimento estragado, essa emoção estragada, não tinha ainda o nome de depressão. Era chamada de melancolia, essa tristeza profunda e contínua que toma conta das pessoas. Mas nos dias de hoje, a medicina lhe dá o nome de depressão.
E essa doença apresenta números que assustam. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a depressão atinge atualmente cerca de 121 milhões de pessoas no mundo inteiro. Vou repetir, meus amigos. 121 milhões de pessoas em nosso planeta padecem os males da depressão. E não para por aí. Ainda, segundo a OMS, até o ano de 2020, a perspectiva é de que a doença será a segunda causa de mortalidade em todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias, desde crianças, jovens, passando pelos adultos e até os idosos. Entre os mais velhos, o grande vilão é o medo. Medo da morte, medo de não poder realizar alguns sonhos que ainda não se concretizaram. A falta de amor e de afeto por parte da família também contribuem para agravar a doença nesta fase da vida. O idoso que não tem uma perspectiva da vida espiritual teme o seu futuro. Geralmente, essas pessoas, quando chegam nessa fase, costumam pensar: o que acontece depois da morte do corpo físico? O que será de mim? Eu continuarei a existir? Se sim, de que forma? Como será essa nova existência? Em que circunstâncias ela se dará? Aonde será que eu continuarei a minha jornada? E se não existir vida após a morte do corpo físico, o que significou então a minha existência neste planeta por tão breves anos? Essas dúvidas esquentam a cabeça dessas pessoas que não têm a certeza, que não têm a noção da vida futura. É triste, mas é uma grande realidade. Vamos dar um outro exemplo de como a depressão age. Falando especificamente das crianças. Parece absurdo, não é verdade? Mas, hoje em dia, crianças manifestam sintomas de depressão. Existem crianças deprimidas. E sabem por quê? Em muitos casos, a depressão, na fase infantil, se dá ao acúmulo de atividades que as crianças são submetidas pelos pais, visando prepará-las para a competitividade que existe no mundo físico. Repare na vida de algumas crianças. É comum vermos em suas agendas mais compromissos do que de muitos adultos. Por exemplo, a criança já levanta, vai para a escola, quando retorna tem atividades extracurriculares, é o curso de inglês, é o curso de informática, é a aula de balé, ou a aula de judô, ou o futebol. E são tantas atividades que ao final do dia a criança ainda tem que dar conta do dever de casa, dos trabalhos da escola, estudar para as provas, e ela se sente esgotada, física e mentalmente. E quando os seus esforços não são premiados com as notas que se espera na escola e com o desempenho que era imaginado nas suas atividades extracurriculares, essas crianças se sentem desanimadas, são tomadas por um desânimo enorme e muitas delas se deixam abater demais, chegando facilmente à depressão. Mas enfim, o que é essa tão falada depressão? O que significa essa palavra? Depressão é o ato de deprimir, abater, abaixar, achatar. Significa também abaixamento de nível, abatimento físico ou moral, debilitar, enfraquecer. Segundo a medicina, a depressão pode ser dividida em dois aspectos bem distintos. O primeiro é o que os médicos chamam de depressão primária ou endógena.
É o quadro onde a doença não depende de fatores causais para surgir. Ela, em si mesma, é a causa e efeito. Segundo a medicina, nessas situações, a doença surge em função de uma deficiência nos neurotransmissores, mais especificamente na dopamina e na serotonina. Vejamos como o Espiritismo nos ajuda a melhor compreender esse quadro. Mesmo que a ciência diga que a depressão primária ou endógena, ela em si é causa e efeito ao mesmo tempo, em função de uma deficiência dos neurotransmissores, com o conhecimento que os espíritos superiores nos trazem, nós podemos analisar melhor essa situação. A depressão, ela vai ser sempre efeito e não causa. A causa está enraizada no passado da entidade espiritual. Por que algumas pessoas apresentam deficiência nos neurotransmissores e outras não? O que faz com que algumas sejam predispostas a essa enfermidade e outras não? Sem dúvida alguma, trata-se de um dos aspectos de prova ou de reparação, de resgate, que a lei de causa e efeito, no momento oportuno, convida o espírito devedor ao necessário reajuste, ao seu necessário reequilíbrio, buscando a sua harmonia íntima. O outro tipo de depressão é a chamada depressão secundária ou exógena. É aquela que decorre de um fator causal, que pode ser, por exemplo, a perda de um ente querido, uma separação, graves perdas ou frustrações, períodos de pós-cirurgia e pós-parto e também períodos pré-menstruais, menopausa e também a causa pode ser doenças graves como acidente vascular cerebral, um tumor cerebral e doenças da tireoide. São causas que resultam em levar o paciente a ficar deprimido. Então, segundo a ciência médica, na depressão primária ou endógena, não há uma causa estabelecida. Situa-se apenas como uma falha nos neurotransmissores, onde não se consegue identificar o motivo da falha. Porém, do ponto de vista espiritual, podemos afirmar que a causa para as falhas nesses neurotransmissores se encontra em vidas passadas, em experiências infelizes nas quais o personagem principal foi o próprio espírito. E na depressão secundária ou exógena, segundo a ciência médica, é aquela onde as suas causas estão bem delineadas nos exemplos que citamos agora há pouco. Mas vocês sabiam, meus amigos, que a depressão ela pode ter também causas religiosas? Podem sim. Vamos dar alguns exemplos. A pessoa que passa pelas dificuldades da vida, pelas vicissitudes, dependendo da sua religião, ao conversar com um sacerdote, com alguém vinculado àquele segmento religioso, pode receber a orientação de que todas aquelas dificuldades pelas quais ela está passando, na verdade, trata-se de castigo divino, de punição que Deus lhe inflige em função do seu mau proceder. Esse sentimento de estar sendo severamente castigado por Deus, que o Evangelho nos apresenta como sendo um pai de infinito amor pelos seus filhos, pode causar um sentimento de revolta tão grande no indivíduo que ele acaba chegando à depressão facilmente. Uma outra situação que se apresenta é quando a religião informa àquele indivíduo que as vicissitudes pelas quais ele passa ocorrem em função de uma influência demoníaca, ou seja, tudo de ruim que acontece na nossa vida
é porque o demônio ou o diabo ou Satanás assim o querem. Então, em função dessa influência demoníaca e a falta de proteção por parte de Deus, a pessoa fica com medo e sente que perde os últimos resquícios que tinha ainda de esperança. E nesse medo, com o passar do tempo, vem a depressão. Ele se isola e fica completamente desanimado, sem saber aonde recorrer para obter auxílio e informações seguras que possam ajudá-lo a resolver o seu problema. Algumas pessoas perguntam se a depressão pode ter como causa a obsessão espiritual. Bem, a situação é a seguinte: quando a criatura se encontra nesta situação de depressão, ela está completamente desanimada, sem estímulo, sem vontade, sem confiança. Ela está com medo e não consegue encontrar nada que lhe dê bom ânimo. Nós precisamos convir que numa situação assim, não há dúvida alguma de que ela se torna uma presa mais fácil para as entidades infelizes do plano espiritual que lhe são desafetas. Então, um quadro de depressão pode sim facilitar uma obsessão espiritual. Precisamos ficar muito atentos para isso e recorrermos à casa espírita, recorrermos àquilo que chamamos de evangelioterapia, que é a terapia da prática das lições de Jesus, para nos fortalecermos e assim combatermos a depressão e as suas consequências. No nosso próximo programa, nós continuaremos esse assunto. Temos ainda informações interessantes para trazer à consideração de vocês. Mas, no programa de hoje, queremos deixar aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel que se encontra no livro Pão Nosso, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. A lição é a de número 21, cujo título é Mar Alto. No nosso entendimento, é um capítulo cujas orientações de Emmanuel são oportunas aos nossos irmãos que passam por um período de depressão. No versículo 4 do capítulo 5 de seu Evangelho, Lucas registrou o seguinte, abre aspas, e, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Fecha aspas. Com base neste versículo, o benfeitor espiritual Emmanuel comenta o seguinte, abre aspas, este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de soledade lhes corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. Rememoram, compungidos, os dias da infância, da juventude, das esperanças crestadas nos conflitos do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade, porquanto, de modo geral, quase todo o espírito se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que além do túmulo há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente.
O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Fecha aspas. Aí está, meus amigos, a mensagem de consolo, de esperança, de coragem de Emmanuel. Se você que está aí neste momento me ouvindo e que está passando por uma fase de depressão, não se desanime, não deixe o desânimo tomar conta de você. Este é o seu momento, o momento em que Jesus lhe enviou em mar alto, para que, livre das ilusões da vida material, você possa obter os valores justos da vida. Aproveite esta oportunidade, mas não se sinta desamparado, não se sinta sozinho. François de Geneve disse na comunicação em O Evangelho segundo o Espiritismo, e Emmanuel confirma que agora você não está sozinho. Existem amigos que velam por ti do outro lado da vida. Mantenha-se firme, mantenha-se esperançoso e confiante no auxílio espiritual. Jesus nos abençoe a todos.